bem-vindo ao nosso episódio de hoje do podcast Semeadoras do Agro. E hoje a gente está com uma convidada com uma temática super especial, doutora Ellen. Ellen, seja muito bem-vinda ao nosso podcast hoje das Semeadoras. Que alegria recebê-la aqui. Gente, a Ellen, ela tem uma história fantástica. Acho que nós vamos aprender muito aqui com ela. E eu também, porque muito da história dela eu também não conheço. Eu conheci a Ellen já tem uns 4 anos. E vejo como a Ellen tem o viés empreendedor. Você é uma empreendedora nata. Bom, mas Ellen, para a gente começar aqui hoje, conta um pouquinho para mim, para nós, né? Quem é a Ellen? A Ellen vem lá da Bahia. Como a Ellen veio parar em São Paulo? Conta um pouquinho para nós. A Ellen é paulista. A Ellen é paulista. Paulista. Há uns 28, 29 anos que eu fui morar na Bahia, fiquei 14 anos lá. Mas eu sou de São Paulo. Eu me formei aqui em Mogi das Cruzes, na Faculdade de Direito. Estudei nos colégios aqui de São Paulo. Mas acho que essa minha veia empreendedora vem muito da minha mãe, que desde sempre trabalhou como autônoma para nos criar, né? Minha mãe foi uma das primeiras congeladoras, antigamente falava isso, cozinheiras de congelamento de São Paulo, trabalhou em diversas casas, em diversas empresas, depois teve floricultura, depois teve loja de costura, enfim. Ela empreende até hoje ela está fazendo costura. Ela com 84 anos que fez ontem, ela é empreendedora até hoje. Gente, que exemplo, né? Então eu acredito que a gente puxa muito dela essa veia empreendedora. Mas eu sou uma menina, né, gente? Eu me adoro falar Pois sempre tem uma menina, né? E uma criança dentro de cada uma de nós. Que nasceu em São Paulo e é filha da dona Ia, mãe da Flávia, que na verdade minha mãe sempre exigiu que nós estudássemos muito. Então ela se matou de trabalhar para nos colocarmos em boas escolas. Ela acreditava que o estudo era a válvula propulsora do sucesso, da que a gente saísse da condição de início. Então nós estudamos em boas escolas de São Paulo. E quando a gente se formou, inclusive no dia da minha formatura, eu entreguei o canudo para ela, falei, você conquistou mais um canudo que foi da graduação. A gente fez pós, enfim, eu fiquei 24 anos advogando muito. Só que quando foi no início da minha carreira, surgiu eu sou muito desafiadora, né? Quando surge alguma coisa nova, eu gosto de explorar. Surgiu um processo na Bahia de royalties da Petrobras. Eu não sabia que era royalties de Petrobras, não sabia nem que petróleo tinha no Brasil. E eu fui para a Bahia. Só que lá o processo não andava, só andava quando eu ia para lá. E aí um dia eu falei para minha mãe, acho que eu vou morar na Bahia. Eu já tinha aquela coisa de gostar da Bahia. Eu vou morar na Bahia, vou fazer processo da Petrobras. Eu acabei me mudando para Alagoinhas e acabei advogando para muitos processos na Petrobras de royalties de servidão. E aí foi por conta que eu fiquei 14 anos lá e também montei um escritório jurídico e fui ser criminalista. Eu cheguei a fazer 100 júris, eu finalizei meu 100º júri esse ano e aí eu fechei realmente a porta, não faço mais, na verdade eu não advogo mais no jurídico, em fórum, mais um contencioso hoje. E aí lá eu me casei, tive Flávia, e aí eu me divorciei lá e voltei para São Paulo, meu pai estava com câncer, e aí como lá também, além de advogar, eu trabalhei na Secretaria de Assistência Social, eu fui secretária de reparação, eu trabalhei junto com Luísa Bairros, na CEPIR, fui trabalhar também uma história desafiadora que era trabalhar com a questão de reparação racial, que até então em São Paulo eu não tinha muito esse viés, porque eu tinha estudado em escolas que tinha só eu e meu irmão de preto na escola, mas que pra gente não tinha nenhum problema a priori. Quando eu fui advogar na Bahia, foi a primeira vez que eu sofri racismo. Nossa! Porque na hora que eu fui advogar lá, eles bloquearam a minha OAB, dizendo que eu não podia advogar lá se eu não trouxesse o meu prontuário para fazer uma suplementar. E até anunciaram em todos os órgãos que eu estava impedida de advogar na cidade. Porque na Bahia, no interior, sobretudo, poucos pretos que têm nível universitário.
E os que têm, geralmente, são conhecidos ali porque a mãe ou o pai trabalhou na elite branquista. Então, existe esse racismo muito forte lá, embora ser uma capital prioritariamente de pretos, né, um estado prioritariamente de pretos, mas existe um racismo estrutural muito grande. E aí eu tive que trazer meu prontuário, e eu digo que isso é uma coisa muito legal, porque quando eu avisei isso na OAB, o próprio Durso ligou para a OAB de São Paulo, para a OAB da Bahia, falando que eu era advogada, pegou meu prontuário, mandou para a Bahia, e eu tenho a suplementar da Bahia. Então hoje eu tenho duas OABs, eu tenho a OAB da Bahia desde 2003 e a OAB de São Paulo desde 2000. Olha aí, que fantástico. E aí, Nossa, eu não tinha conhecimento. Que eu sei que cada estado você tira a OAB, né? Mas eu não tinha conhecimento disso. Olha, meninas, como é importante, né? A gente ouvir histórias e para a gente adquirir conhecimento, porque às vezes uma dessas mulheres maravilhosas que estão nos assistindo pode já ter vivido algo assim. Que na verdade você só pode advogar em 5 processos. Mas existia um advogado lá que nunca tinha tirado suplementar, tinha 100 processos. Mas incomodou, porque também os processos que a gente estava mexendo eram processos vultuosos, né? De Petrobras, de recebimento de royalties, de servidão. E como era uma cidade pequena, isso me lembrou. Por que buscou uma advogada de São Paulo para resolver isso? Só que os clientes inicialmente eram de São Paulo. Então eu tinha escritório aqui na Álvares Penteado e ele era meu vizinho. E ele falou assim, você consegue ver uma questão de inventário? Ele achou que era um inventário simples. E aí a gente passou por um processo que durou 5 anos, até a gente finalizar numa conciliação. Conseguimos marcar uma audiência de conciliação depois de 5 anos. Porque se fosse instrução, acho que estava até hoje. E aí eu comecei a trabalhar e eu encontrei uma juíza fantástica lá na Bahia, a doutora Eliane Simone. Ela era da vara criminal. E eu sempre gostei muito da área criminal. Eu tive uma professora aqui, doutora Inês Sá Abud, que era procuradora, tinha feito vários júris, eu aprendi muito defesa criminal com ela, doutora Adib Nassif, eu era assim, eu fiz um júri com ele, falei, eu quero ser sua estagiária, também foi um grande marco na minha vida, doutora Adib, doutora Inês, jamais vou esquecer que foi o que me deu início a vida de advocacia criminal, mas no interior você acaba fazendo tudo, né? Você vai do crime à pensão alimentícia. E nós advogamos muito lá. E nos destacamos, aí eu fui trabalhar no governo, e eu fui trabalhar para fazer mapeamento de comunidades quilombolas. Entender um pouco da política racial. O que era? Que às vezes a gente falava assim, mas por que esse negócio de movimento? O que é reparação? O que é política de cota? Eu fui entender um pouco disso. E eu aprendi com algumas mulheres fantásticas. Eu não sou uma pessoa muito radical nisso. Eu acho que a gente não está mais na fase da reparação, a gente está na fase do empoderamento. Eu acredito que hoje nós temos que alcançar um lugar, não ficar querendo, eu não quero que ninguém me dê nada, eu quero conquistar algo, é diferente. Eu quero chegar lá, eu não preciso que ninguém me repare. Acho que a gente saiu um pouco já dessa esfera da reparação. Mas você acha que muitos dos obstáculos que você encontrou foi por você ser mulher? Muito. Sobretudo hoje no que a gente faz. Eles tomam um susto, assim, como ela, impossível, né? Como que ela toca uma construtora? Porque não existe CEO à frente de incorporadora e construtora. Você tem diretoras, você tem CEOs contratadas, você tem a mãe que o filho hoje toca a construtora, ela que idealizou junto com o marido, mas o filho que toca. Eu não tenho marido, eu toco sozinha e não tenho sócio. Então, eu sofro um preconceito por ser mulher, inclusive de mulheres. Eu estou num município do interior que o promotor falou que eles deveriam procurar uma pessoa capacitada para fazer o loteamento. Olha isso, que discriminação. Por ser mulher, Por ser mulher. Eu não vou dizer nem que é por questão racial só. É mulher, primeiro, ela não tem competência. E veio de uma mulher dizendo também, olha, procura uma empresa estruturada, porque a empresa dela... Mas, doutora Ellen, você tocou uma coisa muito importante que eu vejo, eu acho que todas nós mulheres, a gente acaba passando por isso, e através dos encontros das semeadoras, a gente vem tentando plantar, né, semear, para que isso comece a mudar.
muitas vezes, todas nós temos vários preconceitos, né? Sofremos vários preconceitos, mas a gente sofre muito mais preconceito das próprias mulheres. Eu falo muito assim, a gente precisa aplaudir as outras. Falar, poxa, você está indo bem? Que legal que nós temos uma mulher, uma CEO, que criou uma empresa, que está lá à frente. Por que não? E você está abrindo espaço para todas as mulheres passar. E a gente precisa parar com essa coisa de não. Ah, ela está lá? Ah, eu ir lá falar mal dela, porque ela, porque não eu. Então a gente precisa começar a mudar isso. Eu vi algo, né, há um mês atrás. Eu participei de uma palestra que a palestrante falou algo que me chamou muito a atenção. Ela falou assim, que é a primeira vez no planeta Terra que as mulheres estão começando a ter o espírito de se unir no mesmo ambiente, como a gente está vendo agora, né? Encontros de mulheres, fórum de mulheres, né? Jantares, uma procurando ajudar a outra. Mulheres na parte imobiliária, mulheres advogadas, mulheres no agro, na pecuária, nos grãos, enfim, em diversos setores, a união das mulheres. E se a gente for parar e refletir, é verdade. Não acontece só aqui no Brasil. Não. É a primeira vez no planeta Terra, só que a gente precisa parar e olhar e começar a ver por que eu ficar criticando outra mulher. Então, e quando eu comecei aqui, nós começamos no podcast, eu falei que a gente estava com uma convidada especial, porque eu sei um pouco da tua história, eu acompanho a sua trajetória, e eu vejo que você vem desbravando. E a gente precisa trabalhar para que, independente dessa questão racial, de homem, de mulher, nós todos estamos aí para estar um ao lado do outro, e a gente precisa parar com isso. A gente não quer ser mais que ele, ou que ela, ou o que for. A gente quer equidade. Então, o que as pessoas... Nós somos ensinados a nos odiar. Primeiro, eles nos ensinaram que a gente tem que ser concorrente, que a mulher ela não pode estar próxima de outra mulher, que tem uma discriminação entre nós mesmos. Nós, culturalmente, fomos ensinadas nisso. Olha, cuidado com aquela mulher vai te roubar seu marido. Cuidado com aquela mulher, ela vai tomar seu lugar. Sempre é isso. Se a gente observar na questão masculina, não tem isso. O homem... ele não divulga o que o outro faz. Se o outro fizer algo de errado, ele cobre o algo de errado do outro. A mulher não. Ela já fala. A mulher fala. Culturalmente, ela é criada para isso. Agora, o que hoje está vendo? Um movimento de sororidade, de descoberta que essa inimizade entre nós só nos prejudicou. E que nós precisamos nos unir. Está assustando os homens. Porque eles ainda querem implantar, olha, toma cuidado com ele. Você conhece a Ellen? Você está muito grudada com ela, porque amedronta eles. Porque nós unidas, nós temos um potencial também de equiparar a ele. Exatamente. Não é querer passar dele. É equiparar, eles não querem essa equiparação. Os homens, na realidade, não querem essa equiparação de direitos. Eles querem ainda dizer que eles são os donos de tudo. E quando você traz uma equiparação de gênero, ele assusta. Porque ele tem... eu ouvi uma frase essa semana, que para eu dar o lugar para alguém, eu tenho que ceder o lugar. Se eu tenho 100% do universo masculino na incorporação imobiliária, para que eu consiga ter 50% de mulheres, eu tenho que ceder 50% desses homens tem que ceder o lugar para a mulher. Será que nós estamos preparados para ceder? Porque não foi uma política igualitária, então... Está 100%, eu tenho que ceder 50%. Mas hoje, se você for ver, em diversos setores a gente tem isso, né? Eu acho que você aqui traz esse exemplo que hoje você saiu da Bahia, voltou para São Paulo, né? Eu sei que você tem um pezinho lá, que você vira e mexe, está lá. Você está lá, está aqui, está lá, está aqui em São Paulo. Mas conta um pouco para a gente, assim, como que tudo começou nessa área imobiliária e hoje você vem fazendo um trabalho, né, de reurb, né, de destaque no Brasil. O que acontece? Como a gente teve muito acesso ao governo federal, quando eu participava das conferências, tanto no governo Lula como no governo Dilma, a gente participou de conferências municipais, estaduais e federais. E eu sempre participava da questão de regularização fundiária de terras.
E em 2010 eu acabei mapeando os quilombos do Brasil e fui apresentar na Sorbonne um estudo que a gente tinha feito e que eles ficaram, nossa, mas no Brasil tem quilombo, existem quilombos urbanos. E aí me convidaram pela CEPIR, através da Conferência do Ministério da Cidade na época, que era para participar do grupo de estudo de regularização fundiária que eles estavam querendo ampliar o acesso à terra. Porque o que era? Antigamente você tinha regularização fundiária de interesse social, que era de comunidades de povos tradicionais, que eram ciganos, quilombos, indígenas, ribeirinhas, marisqueiras, tudo que era povos de terreiro, tudo que era comunidade de povos, assentamentos tradicionais. E periferias, e comunidades, e favelas. Então, a 11977 é uma lei que foi criada para isso. Só que a gente descobriu que não era só isso, que o Brasil todo tinha um universo de municípios irregulares, de pessoas que não têm documentação. E aí começou-se uma nova discussão de que não era só interesse social, não era só favela. Tinha também bairros inteiros e que a gente tinha que ter uma REURB específica por isso. Por isso que chamou REURB específica para os casos que saem do interesse social. E aí houve a transição de governo, mas aí o Michel Temer, junto com toda a sua equipe técnica, trouxe de São Paulo o doutor Silvio Figueiredo, o doutor Laícan Lembu, muitos acadêmicos, e fizeram a lei, que tinha sido discutida pelo movimento de moradia lá atrás, mas eles sempre legitimaram a lei. E aí saiu a 13465. Quando saiu a 13465, o povo de Brasília me ligou em aprovar a nossa lei, porque era a lei que a gente tinha discutido lá atrás. Quando a gente trouxe para... eu fui para Brasília, fui estudar essa lei, participei de um workshop de cursos que eles estavam dando, começamos a fazer. Inicialmente, nós éramos taxados como até criminosos, porque o Ministério Público não tinha entendimento da lei, o Judiciário não tinha entendimento da lei, o prefeito não tinha entendimento da lei. Todo mundo falava, isso não existe. Eles falavam assim, você está favorecendo o errado. Porque quando veio a 13465, ele dizia que pessoas que têm ou loteamento clandestino, ou imóvel, ou bairro, ou cidade anterior a 2016, tem que regularizar. Então nós começamos a desbravar vários universos, só que não éramos entendidos. E dentro da 13465, existia um ponto que os advogados não sabiam, que era o conflito fundiário. Então todas as ações de reintegração de posse poderiam vir para a REURB na questão de fazer conciliação do conflito fundiário. Então, nós procuramos fazer algumas negociações de reintegração que também o judiciário não entendia. Lá não, é parcelamento de solo, não é errado. Como vai negociar algo que não teve um alvará, não teve um projeto? Mas pode, porque a 13465 diz que você regulariza o que está posto. Mas hoje, depois de 5 anos do avanço, mais de 5 anos do avanço, 7 anos já de 13465, hoje os municípios estão implantando, hoje você tem cidade legal, hoje tem prefeituras fazendo um belo trabalho no Brasil todo. E aí nós começamos a desbravar, nós saímos de São Paulo, nós estávamos muito em São Paulo, mas São Paulo, até eu ouvi de um secretário, ele tem idade própria, ele faz, ele não precisa de ninguém para fazer, a gente é empresa, nós desbravamos os interiores. Então hoje a gente está em São Paulo, a gente está em Minas, a gente está na Bahia, é onde a gente tem o maior número de núcleos, a gente está com mais de 23 núcleos na Bahia. Nossa, depois eu queria que você compartilhasse aqui, para que essas mulheres, olha que temática que nós trouxemos hoje aqui, uma temática que é a primeira vez que a gente traz essa temática aqui no nosso podcast, que você compartilhasse as suas redes sociais, onde as mulheres podem entrar em contato para saber um pouco mais, se chegou no município delas, se você consegue dar alguma orientação. Todo o município da Bahia se chama Caldeirão Grande. Caldeirão Grande é um município de 18 mil habitantes. Ela é prioritariamente do agro. Ela vive do agro. Só que muitos sítios não é mais rural, se você olhar documentalmente. Porque são terras que já diminuíram de 20 mil metros. É uma tarefa, é meia tarefa. E aí é uma região de expansão urbana. Mas ela vive do agro.
Ainda existe esse conflito. Sim. Como que a gente vai regularizar? Ela não consegue fazer a matrícula dela registrada em cartório de 4 mil metros, porque ela não é mais rural. Ela vai ser fração ideal de um todo de 20 mil, 100 mil, 200 mil. E como que essas mulheres podem entrar em contato com você? Eu tenho uma rede social que eu amo, que chama Seguimores da Ellen. Seguimores. Da Ellen, no Instagram. Olha lá, Seguimores da Ellen. Meu WhatsApp que é o 11 9 7684 6370. Porque você aí que tiver qualquer interesse, né, e tiver com qualquer problema, né, porque a gente sempre encontra pessoas que precisam saber como que eu faço para desmembrar, regularizar minha área, né. Você está falando aí que tem hoje muita gente que não consegue a matrícula, por quê? Porque a área não dá a fração, não dá os 20 mil metros, que é o mínimo, né, para o rural. Então, gente, procurem a doutora Ellen, ela é fantástica, vocês viram aqui quanta bagagem, quanto estudo, né? Quanto aprendizado aqui nesse dia de hoje. Mas, Ellen, eu gostaria de bater papo aqui com você horas e horas e horas, mas a gente tem aqui o tempo um pouco controlado. Nós temos um momento agora que é o Semear É. O Semear É são perguntinhas curtas, com respostas curtas, para a gente conhecer um pouco dessa mulher incrível que é a Ellen. Que mulher você nasceu para ser? Empreendedora, empresária. Eu nasci para ser empresária. Acho que a advocacia foi um passo. É, mas você sabe que é um diferencial, porque quando você, nem todos os advogados, né, eles têm o pé no empreendedorismo. Então, mostra como você, da advocacia, começou a olhar, né, ter um olhar para o empreendedorismo. Então, isso é um grande diferencial. E conta para mim um pouquinho assim, a Ellen, empresária, trabalha muito, porque eu vejo pelas redes sociais, vocês vão acompanhá-la, vocês vão ver que ela não para, mas a Ellen mãe, a Ellen família. Eu procuro, né, deixar um pouquinho lado. A Ellen mãe é mãe de Flávia, de uma riqueza de 17 anos, uma menina super boa, que também está indo para ver empresária. Ela quer fazer uma escola de business, então ela também vai para esse mesmo caminho. A Ellen, esposa, hoje eu não tenho marido, mas eu estou falando que eu tenho marido. Eu procuro deixar... Marido é bom, hein? Marido. Eu procuro deixar alguns minutos também para lazer, para diversão e trazer eles para o meu mundo. Hoje eu tenho casa aqui, tenho casa na Bahia, tenho casa em Minas. Eu procuro fazer uma imersão e trazer todo mundo. Ai, que fantástico. E da onde vem essa inspiração da Ellen? Da minha mãe. Eu acho que ela é um dos maiores exemplos de vida, de empreendedorismo, de querer chegar lá. Eu acho que ela é minha válvula inspiradora. E a Ellen, como você vê, você hoje na área imobiliária, como que você vê o desenvolvimento da mulher lá, quando você está lá no interior da Bahia e na área imobiliária, como você vê o desenvolvimento da mulher? Se a mulher, ela vem se inserindo no mercado imobiliário, no agronegócio, porque você tem andado por tantos estados, né? A mulher, ela está entrando em todos os lugares, no mercado financeiro, no agro. Estou vendo você também com essas semeadoras lindas, né, desbravando aí, sendo grandes potências. A gente vê mulheres no mercado financeiro, que é muito difícil, no mercado da construção, a gente está vendo grandes mulheres se despontando, a gente tem um programa de mulheres na construção civil, que a gente vai colocar mulheres para construir mesmo casa, não só para ficar fazendo decoração, acabamento, colocar mesmo no canteiro de obra. A gente trouxe uma casa diferenciada, sustentável, que é construída em 3 dias. Então, eu acho que a mulher ela tem se desbravando em vários setores. Eu acho que hoje ela está inserida em todos os lugares, ela está se empoderando de verdade. Você vê grandes CEOs. Hoje, quem foi que nos chamou, né, de presidentes? Primeiro você tem a Diego, você tem a Luísa Trajano, você tem a Rachel Maia, que para mim é uma grande referência como CEO, mulher preta, e daí vem tantas as outras que vieram junto com ela. Eu sempre falo uma coisa, me criticaram numa frase que eu falei assim, quando uma mulher se levanta, todas se levantam com ela. Aí falaram assim, não, mas é a fala da Angela Davis. Não, gente, eu remodelei.
Angela Davis fala na questão étnico-racial. Eu estou falando que não é só quando uma mulher preta se levanta. Quando uma mulher se levantar, todas nós temos o dever de aplaudir, porque todas nós estamos um com ela. É isso mesmo, eu falo muito isso. A gente precisa aplaudir, ter orgulho, porque quando uma mulher chega lá, ela rompe uma barreira e abre o caminho para todas nós passarmos. E a gente tem que parar de criticar. Se uma deu errado, se aconteceu a alguém, dá a mão, verifica o que ela está precisando. Porque o homem, quando um vai preso, quando um acontece alguma coisa, eles se dão a mão, eles não viram as costas. A mulher, ela tem que aprender a ter sororidade de verdade. Olha aí, meninas, a dica. Eu sei, hoje a gente ouve falar muito da sororidade, mas a gente sabe que não existe a sororidade muito entre nós, mulheres, e que a gente está falando aqui, meninas, não é você aí, somos todas nós, né? É importante isso, porque a gente não está apontando para uma ou para outra, somos todas nós, a gente precisa desse aprendizado. Eu acredito nisso, eu acredito que a gente vai evoluindo e que a gente vai chegar um momento que a gente vai falar, nossa, lá atrás uma criticava a outra, uma só falava mal da outra, e a gente está cada vez mais construindo essa união entre nós, mulheres. Ellen, conta aqui para nós, que mensagem ou que você leva para a sua vida que você poderia compartilhar com todas essas mulheres que estão nos assistindo? Seja protagonista da sua própria história. Essa é a minha frase de vida. O dia que você se protagonizar, tudo dá certo. Olha aí, gente, que dica. Eu falo, nós temos que ser protagonistas da nossa vida, da nossa história. A história é nossa, nós não estamos aqui sendo egoísta, porque a gente tem, né, aquele sentimento, às vezes, de você olhar e se valorizar e você falar, mas eu tô me achando. Não. A gente tem que ter o olhar para nós, esse olhar de merecimento, esse olhar acolhedor para nós mesmos, né? Não é para o próximo, a gente precisa primeiro olhar para nós. E para finalizar aqui, que conselho você dá para todas as mulheres, independente se é mulher branca, se é mulher preta, independente se essa mulher... Qual profissão que ela ocupa, porque eu falo que todas as profissões são valorizadas. Muitas vezes eu ouço falar, eu não tenho profissão, eu sou do lar, e eu falo, você que se engana, você ser do lar hoje é uma profissão nobre. Então, que conselho que você daria para todas essas mulheres? Eu falo para minha filha, não importa o que você quer ser, seja o melhor. E o que você sonha, você tem que planejar. Primeiro você sonha. Porque ninguém planeja o que não sonha. Primeiro você sonha, depois você planeja, depois você executa. Gente, olha a dica fantástica. Anote aí, siga esses passos, porque a Ellen tem uma história maravilhosa, uma história muito empreendedora, uma história de uma mulher que se reinventou aí ao longo dos tempos, que a gente sabe que não é fácil. Então eu admiro a tua história, admiro você como mulher, e sigam ela aí nas redes sociais. Seguimores da Ellen. Seguimores da Ellen. E também sigam as nossas redes sociais, @Semeadoras do Agro, para acompanhar os nossos podcasts. Se você tiver alguma sugestão de temáticas diferentes, ou você quiser vir também aqui compartilhar sua história, envia para nós um direct, para que a gente possa agendar e você tá aqui conosco. Até a próxima semana.